Priorize a técnica, esse é um outro ponto. Quando você está, bom, beleza, estou fazendo aqui as progressões, mas você está fazendo com a técnica correta? Muito provavelmente não. Por quê? Quem já trilhou aí o caminho da calistenia do street workout sabe do que eu estou falando. Leva tempo para você promover um encaixe perfeito, um encaixe consolidado, um encaixe realmente proveitoso. Isso Salve aí, calistênicos! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Calistenia Online. Antes desse vídeo começar, preciso fazer todo aquele apelo básico. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal. Esse mero clique para você significa demais pra gente que trabalha diretamente com isso a produzir mais conteúdo. Então, dá esse like aí, ajuda a nossa equipe a entregar cada vez mais e mais, beleza? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito interessante. Você que está iniciando aí, dando os primeiros passos na calistenia, quais são os principais erros que o iniciante costuma ter quando vai realmente ingressar aí no universo ginástico, calistênico, do street workout, tá bom? Então, para abrir esse tópico, indo bem objetivo aqui no nosso vídeo, eu sempre tento trazer um conteúdo do jeito que eu gostaria de ver, pelo menos. A mãe de todo o problema, né, desses três tópicos que a gente vai trazer aqui hoje, é um top 3, na verdade, mas ele existe ali, ele é oriundo de um fator, existe uma raiz para isso tudo, que é justamente a questão da pressa. E se a pressa é inimiga da perfeição, nos movimentos ginásticos isso é mais uma vez reforçado, tá bom? Então, onde que o calistênico começa errando? Nosso tópico número 1, que é justamente pular progressões. Então, por que isso acontece? Você vê ali um vídeo e tem aquela ânsia do movimento, né? O calistênico normalmente ele tem um perfil jovem, ele que apaixona pela modalidade, né? Eu vi o impacto visual dos movimentos, tem um alto número de praticantes mais jovens, claro, mas praticantes também de todas as idades. Então, quando você tenta fazer um movimento diretamente, sem respeitar normalmente as progressões, existem diversos erros aí, e todo educador físico, pelo menos na minha opinião, ele deve se pautar em primeiro lugar pela segurança e depois pela eficácia do movimento. Ou seja, já no componente da segurança, quando você arrisca ali com progressões mais intensas, a tua estrutura ela não está preparada. Existe uma série de musculaturas ali sinergistas, auxiliares, que elas simplesmente não vão estar preparadas. A gente pode apontar ali para o antebraço, né, para toda a questão da estrutura ombro, cotovelo. Se uma pequena estruturazinha ali ela não estiver reforçada, você acaba assim se machucando. E isso fere talvez a premissa mais básica aí, né? Esse ponto de segurança mesmo, que na minha opinião todo educador físico ele deve se pautar por aí. E é um crime também quanto à questão da eficácia, porque você acha que está fazendo o melhor jeito ali para ganhar e para conquistar mais rapidamente, mas na verdade você está se distanciando cada vez mais, porque tudo existe um processo de maturação. Quando você tenta fazer um movimento direto, e esse movimento, por exemplo, ele é dividido em algumas etapas, e aí dá para listar qualquer um deles, mas normalmente envolve ali uma força específica de membros superiores, uma força ali do core, mais um encaixe técnico, um segundo ou um terceiro ponto. E aí, por conta de um eventual déficit que provavelmente você vai ter ainda deficiência em diversos pontos, talvez em todos eles, mas você não consegue treinar uma coisa por conta da outra. Então, se você, por exemplo, quer se manter estático numa posição e o seu quadril ele é muito fraco, por exemplo, você vai cair, vai despencar na movimentação e você não vai dar lastro suficiente para que você treine ali os membros superiores. Podendo falar aí de front lever, de back lever, de planche, de human flag, de várias estruturas, né? Eu estou citando como exemplo aí movimentos estáticos de um modo geral. Priorize a técnica, esse é um outro ponto. Quando você está, bom, beleza, estou fazendo aqui as progressões, mas você está fazendo com a técnica correta? Muito provavelmente não. Por quê? Quem já trilhou aí o caminho da calistenia do street workout sabe do que eu estou falando. Leva tempo para você promover um encaixe perfeito, um encaixe consolidado, um encaixe realmente proveitoso. Isso demora a ser construído, você demora a entender ali que encaixar bem o quadril, você demora a ter um controle escapular, a protrair as escápulas, a retrair em alguns momentos. Todo esse encaixe, né, que normalmente também acompanha ali a questão dos braços estendidos, você demora a conciliar todas essas etapas, a fortalecer todas essas etapas. Então é uma coisa que certamente vai vir com o tempo e
mais uma vez, é totalmente contraditória aí com a ideia de ter pressa, beleza? Então, voltando na raiz do problema, mas resumindo aí a síntese do nosso primeiro erro, que é pular progressões. E a partir disso a gente chega no nosso segundo contexto, que é o seguinte: por várias vezes você já deve ter ouvido essa expressão, menos é mais. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Na ânsia de evoluir rapidamente, você vai querer treinar muito. Esse perfil ele acontece muito na calistenia. Então, eu estou começando agora, mas eu quero evoluir rápido, então eu vou treinar o máximo de tempo possível. Não é exatamente assim que a coisa funciona. Qualquer questão ali de estímulo, você precisa de uma recuperação. E aí, quanto mais alto esse estímulo, mais intenso, normalmente mais tempo de recuperação você precisa ter. Agora, a tua estrutura ela precisa estar preparada, você precisa ter um bom respaldo para que esse estímulo ele seja realmente intenso. Então, se você pensar num gráfico mesmo, quanto você vai subir na questão da intensidade do estímulo, leva tempo para você conseguir ir muito alto. Ou seja, nas etapas iniciais, no primeiro momento, você vai conseguir ir um pouquinho apenas para cima. E aí você vai se recuperar provavelmente também mais rapidamente. E aí você vai continuar nesse balanço até você ser capaz de atingir um ponto maior. E aí sim você precisa de descanso. E o descanso talvez faça toda essa síntese, porque nessa ânsia você quer atropelar esse intervalo. E esse intervalo ele precisa existir, é onde toda a questão morfológica no quesito de adaptação, por exemplo, de hipertrofia, no quesito também de performance, é onde toda essa mágica da fisiologia vai acontecer e você vai estar apto a desenvolver melhor, a performar melhor, a criar mais hipertrofia. Enfim, você precisa dar esse devido intervalo. O que eu posso usar aqui como uma leve simplificação? Se você toma um pouco de sol, ele pode deixar a tua pele bonita. Se você usar ele devido à proteção, ele vai até deixar a tua pele melhor, vai ser bem para você, vai te fazer bem, na verdade. Você vai ter aquela vitamina D, enfim, vai ter uma série de coisas proveitosas em cima disso. Quando você toma sol demais, eu não preciso nem explicar o que acontece, né? Uma coisa que te fere, uma coisa que vai deixar a tua pele irritada, vai deixar a tua pele um pouco mais queimada, você vai partir de uma série de problemas. Outra coisa, toda planta, ela precisa de água para crescer. Mais água demais mata a planta. Então acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Você precisa treinar, mas você precisa se recuperar. Treino demais vai fazer com que você machuque a tua estrutura. Vai no primeiro momento também, no segundo momento na verdade, vai impedir com que você melhore. Teu corpo ele vai dar sinal de que ele não mais estará performando, não mais ele vai estar evoluindo. E você precisa entender isso. Você também já deve ter ouvido essa expressão. Conheça os sinais do teu corpo, aprenda a escutar o seu corpo. É muito disso o que traz essa síntese, essa mensagem mesmo. Porque em dado momento, se você exagera nessas questões, você vai parar de performar e você precisa entender isso. Não aquela performance que ela pode oscilar, que é natural. Com uma sessão de treino você está um pouco abaixo, isso é muito comum. Mas quando isso perdura, quando você tem um longo período ali de baixa, você já sabe que o teu corpo está te sinalizando algo e que você precisa provavelmente dar uma recuada nesse processo, tá bom? Então, respeite os intervalos. Se você quer se dedicar mais, eu tenho um perfil que eu sou intenso, eu gosto de me dedicar. Cara, movimentos ginásticos são muito amplos, na verdade. Então, assim, tem diversos aspectos que você pode trabalhar. Você pode partir para a questão da flexibilidade e mobilidade. Você pode pensar no condicionamento até cardiovascular para melhorar a tua performance do teu treino. Você tem a questão, depois quando você tiver mais nível, de uma força máxima, mas você também pode olhar para a força de resistência para construir toda essa base para permitir até que você performe melhor também. Então são assuntos que eu vou me aprofundar um pouco mais. Para você que está entrando nesse vídeo agora, entrando no meio da calistenia e provavelmente também não é um educador físico, talvez seja informação demais. Mas o que eu quero dizer com isso é que ela compõe diversos campos e se você quer se dedicar, você pode trabalhar acerca desses campos e não, por exemplo, entender que você quer conquistar um movimento básico e aí você só vai fazer aquele movimento, só vai dar aquele tipo de estímulo anaeróbio, vai lesionar aquela região. Então você deve recuar um pouquinho nesse único propósito e sim tentar olhar a abrangência da modalidade, que ela é muito vasta e sim, você pode pegar pequenas partes ali e acabar se dedicando bastante. Você que faz esse perfil aí de dedicado, de cara motivado, que quer buscar esse conteúdo. E o outro ponto, que é justamente você não se comparar, porque cada um tem o seu lastro de evolução. E aí você vê um atleta ali que ele tem condições propícias para aquilo. Por exemplo, ele é um cara que representa muito bem, ele performa muito bem na questão dos movimentos estáticos.
Beleza, mas a estrutura dele é propícia para aquilo? A massa corporal, questão de altura, isso tem uma relação, a gente ainda vai trazer um vídeo aqui falando sobre a altura, e isso é muito impactante, em especial na questão dos movimentos isométricos, mas existe uma estrutura corporal, existe também um lastro de evolução que é muito individual. Você faz um ganho de força gradativo, pequenos passos, só que esse pequeno, para algumas pessoas, é muito pequeno, para algumas outras pessoas é um pouco mais. Então, quando você coloca ali na balança, é natural com que o indivíduo ele evolua um pouco mais rápido do que o outro e cada um vai ter o seu tempo. Você também absorve muito disso dentro da educação física, que você melhora os padrões que você tem atualmente. Então, a minha maior responsabilidade como educador físico é melhorar aquela pessoa. Se ele é um atleta e eu vou ter que tirar pequenos segundos, no exemplo de uma corrida agora, milésimos que seja, vou performar no detalhe para tentar melhorar um pouquinho, ótimo. Se eu estou trabalhando com alguém que vai dar os primeiros passos, que ainda vai ter um laço de evolução muito maior, ótimo também, mas é uma outra etapa, é uma outra fase, é uma outra condição, é um outro pensamento. E você tem que ter o pensamento adequado para você naquele momento. Evite comparações, pensa no seu treino. Se você porventura vier a se tornar um ponto fora da curva, ótimo. Parabéns, desejo que você conquiste tudo nesse cenário da calistenia e do street workout, mas respeite o seu corpo, isso é fundamental, tá bom? Então esse é o nosso top 3, é uma maneira mais sucinta, existem alguns outros erros, né, que a gente poderia ponderar aqui, mas eu quis traçar aí com vocês todos da mesma natureza, dessa pressa, que é uma tecla que eu quis bater mesmo, porque é uma coisa que acontece muito na calistenia e no street workout. Eu prometo que trago outros vídeos aqui, por exemplo, ao longo da minha vida, eu já estive ali presente em muito... Eu moro em Santos, então aqui o nosso parque é na verdade uma praia. Então alguns hábitos dos calistênicos durante os treinos, eu vou falar um pouquinho mais em um outro momento sobre isso, que como eles compõem o treino, como eles se alimentam, enfim, tem algumas outras questões que a gente pode trazer aqui, mas esse assunto ele vai ficar para uma próxima oportunidade, numa sequência 2 aqui, provavelmente, desse vídeo. Mas é isso, calistênicos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Mais uma vez, gostaria de pedir para que vocês compartilhassem, deixassem um like, tudo isso que impulsiona, porque a gente tenta trazer o melhor dos trabalhos aí para assessorar vocês. E fica aqui o link do nosso website, fica também o link do nosso Instagram. Eu espero que vocês gostem muito do nosso conteúdo aí. Um forte abraço para todos vocês.